Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast da XP Web Service. Esse é o nosso 7º programa, a gente está muito animado aqui que a gente tem vários conteúdos aí super bacanas aí para interagir com vocês. Antes de apresentar aqui os nossos convidados, eu quero falar que as vagas para você se tornar um consultor estão abertas. Aqui no link da inscrição desse episódio, você consegue entrar em contato com o nosso time de expansão. A gente vai entender o teu momento, se faz sentido você entrar em alguma consultoria já existente, se faz sentido você abrir a sua própria consultoria, a gente vai te dar toda essa curadoria para te ajudar a você encontrar a melhor forma de você ingressar aqui no mercado financeiro. Junto comigo, sempre ele, Hugo Frade, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rafa. Obrigado aos nossos convidados. Obrigado a você de casa. Maravilha. Também a gente vai deixar aqui os contatos da ABCVM, Associação Brasileira dos Consultores de Valores Imobiliários, que a gente vai explorar muito aqui nesse programa, para você que já é um consultor e que não conhece um pouquinho sobre a associação. Acho que é super importante ouvir esse programa aqui até o final, super importante entrar no link, ver ali tudo que tem de informação, que de fato são pessoas aqui que fazem toda a relação com os órgãos regulatórios e as instituições para levar adiante esse nosso segmento que está crescendo tanto aí no Brasil. Então, sem mais delongas, quero apresentar nossos 2 convidados aqui, que são diretores aqui da BCVM, mas também eles têm as suas próprias consultorias aqui. Então, a gente estava até falando antes do programa aqui que a BCVM ela é liderada por profissionais que estão no dia a dia do mercado, né? Não é ninguém que está lá atrás no ar-condicionado com ideias e confabulando coisas burocratas. Pelo contrário, né? São pessoas que são skin the game. A gente estava até almoçando antes aqui desse programa e discutindo como que a gente pode auxiliar e evoluir o mercado. Então, eu acho que tem muita coisa legal que a BCVM está fazendo, né? Liderado aqui por essas 2 referências aqui, parceiras nossas. Então, primeiro eu quero apresentar o Felipe Russo, ele que trabalha no mercado financeiro desde 2004, ele passou já por grandes instituições e atua como consultor CVM desde 2018, e em 2024 ele fundou a consultoria Investidores Globais, e desde maio de 2025 ele é o diretor-presidente aí da BCVM. E junto com ele, o Ademir Gutierrez, que ele é economista, já tem aí 17 anos de experiência no mercado financeiro, onde passou por grandes instituições antes de se tornar um consultor de investimentos independente em maio de 2019. E em 2021 ele fundou o Multifamily Office, a Écora, que alguns aí conhecem como a antiga IFIN, e hoje ele é o CEO dessa operação que ele fundou. E foi um dos fundadores também da BCVM, aqui junto com o Russo, onde iniciou como conselheiro fiscal e atualmente é diretor da Regional Sul. Então, feito aqui as devidas apresentações, antes, o que é a BCVM? Conta um pouquinho aí para a turma que está nos ouvindo. Bom, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. A BCVM, antes de tudo, ela é uma associação, como você disse, feita por profissionais, né, por empresários que estão na atividade de consultoria, e a BCVM ela tem como objetivo apoiar esses profissionais e fazer ali um ecossistema funcional entre participantes de mercado, sejam, né, corretoras, bancos, empresas que prestam serviços, regulador, autorregulador. Então, nosso principal papel aqui hoje é unir esse mercado, entender como ele está evoluindo, é a atividade regulada que mais cresce hoje no Brasil, promover discussões, aproximar partes, né, e tornar essa evolução um pouco mais fácil, menos atrito e fornecendo mais condições, né, para o empresário se desenvolver. Perfeito. Até aproveitando o gancho aqui, eu queria fazer essa pergunta aqui para o Ademir. Como que surgiu essa ideia de fundar a BVCVM, criar a BVCVM? Qual era o cenário de consultoria que vocês encontraram lá quando surgiu, quando vocês fundaram a associação? Olha, a fundação da BCVM, ela se deu mesmo por uma necessidade de um grupo de consultores que partiu de um grupo de WhatsApp, né? Na época, ser consultor de investimentos, meados de 2019, 2020 até 2021,
era uma selva, né? Ainda era como desbravar uma selva. O consultor não tinha hoje acesso à tecnologia que tem hoje através dos parceiros, né? Como o XP. Não existia, de fato, uma plataforma ali para atender nesse Não tipo existia de parceiro, né? plataforma, o consultor tinha que cobrar diretamente o cliente através de cartão de crédito, Boleto. Pix. Eu até nem me lembro se tinha Pix naquela época. Ainda não. Ou via boleto, né? E era um desafio também do ponto de vista educacional, né? Quase ninguém sabia o que era o consultor de investimentos. Então, eu mesmo, quando me tornei consultor, a gente não tinha um manual de instruções, né? Então, o que um consultor faz, como é que ele atua? Então, eu acabei entrando num grupo de WhatsApp de consultores do Brasil inteiro. E aí, dentre era pra gente um grupo de SOS, né? Olha, eu tô com uma dificuldade aqui, como é que vocês estão fazendo aí? Uma troca de boas práticas, até que se chegou no momento em que se chegou nesse assunto da criação de uma associação, né? Já pensando no futuro, né? Pensando que, olha, talvez seja o momento da gente já se organizar ou ajudar os novos consultores que estão entrando, porque provavelmente os novos que vierem entrar vão ter as mesmas dúvidas que nós temos hoje. Perfeito. E no futuro, aí, claro, no nosso viés de acreditar naquela época que esse mercado ia se desenvolver, no futuro, esse mercado crescendo, certamente pautas regulatórias, relacionamento com o mercado, como o Russo comentou, vão ser importantes. Aí eu lembro que houve uma primeira tentativa de criação de associação por um grupo que eu não participei. As pessoas não chegaram em alguns consensos de conceito de associação, aí depois a conversa morreu e depois se retomou o assunto, aí um segundo grupo de trabalho se criou, e aí sim, aí dali a associação saiu do papel. Também um desafio grande, porque todos ali eram empresários, ninguém sabia Sim. como é que colocava uma associação de pé. Perfeito. Né? Então foi assim que surgiu. Eu agora não me lembro a data de fundação da BCV, mas se não me engano foi 2021, 2022. E hoje estamos aqui, né? O trabalho que nós fazemos é absolutamente voluntário, a gente faz justamente para ajudar a desenvolver o mercado. E estamos aqui hoje, obrigado pelo convite de vocês representando a BCVM. Muito bom. Prazer, E qual que era o cenário do mercado na época que vocês fundaram? Assim, qual que era o tamanho do universo de consultoria, número de consultores, número de PJs? Era um cenário muito pequeno. Eu lembro que a quantidade de consultores no mercado era tão pequena que a gente praticamente conseguia conhecer, pessoalmente, se conhecer, exatamente, todo mundo, de nome. Então, era ainda um universo muito restrito. Como eu comentei anteriormente, muitas dificuldades tecnológicas, até mesmo dúvidas regulatórias, né, de como atuar. A questão operacional também, por não haver tecnologia ainda, o acesso às plataformas. Então, realmente era um cenário de desbravamento mesmo, né? Diferente do que a gente encontra hoje. Então, também, eu acho que esse também foi um dos principais combustíveis, né? Acho que uma ajuda mútua ali entre os consultores, que depois a gente pensou, vamos pensar em ajudar os próximos que venham a surgir. Mas realmente era bem desafiador. E o que você acha que foi a principal entrega que vocês fizeram ao longo desse período? Então, a gente está falando de um pouco mais aí de 4, 5 anos aí, né? Desde o início. O mercado de consultoria, a gente está vendo os números, já tem mais de 2.200, 300 consultores registrados. Acho que nessa época tinha menos de 500, pouco mais ali de 500, então teve um crescimento bem acelerado. O que vocês acham que vocês conseguiram contribuir e qual que é a grande missão hoje da BCVM, olhando também para frente? Eu acho que tem uma experiência aqui que pode ser compartilhada, né? Eu, enquanto empresário, quando entrei nesse segmento, eu usei a BCVM, né, a meu favor como associado para aprender como fazer consultoria, né? Então, da mesma forma como lá atrás, né, o Ademir buscou o grupo, né, de consultores, né, eu já cheguei num momento onde a BCVM já existia, né? Então, eu acho que o que foi útil para mim, né, enquanto empreendedor iniciando esse trabalho. Eu estava na outra ponta do cliente, estava na ponta assim, do cliente, né, da BCVM, Perfeito. né? Então, acho que a BCVM, ela foi, né, e ainda é muito boa em oferecer um norte, assim, um apoio regulatório, o que o consultor tem que fazer, como tem que se estruturar, como faz um contrato, né, quais são as obrigações regulatórias anuais, né? A gente promove muito na BCVM fóruns, né? Até teremos um
né, nessa semana ainda, né, sobre obrigações regulatórias anuais para os consultores, onde é um fórum, né, ao vivo, né, onde os consultores podem trocar informação, quais são as boas práticas, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Tem também essa questão dos acordos operacionais, né? Então a XP é precursora, né, nessa, e está muito madura, evoluída, né? Todos os relacionamentos institucionais da associação. Né? Esses relacionamentos são muito importantes, porque enquanto você é empresário, você pode fazer a consultoria, claro, né, de uma maneira totalmente ali sem nenhum tipo de acordo ou de relacionamento, até pode, né? Mas será que você consegue ganhar escala, né, sem uma boa operação tecnológica, com um bom acordo, né, e isso vale também para sistemas internos, né, você ter ali boas ferramentas, né, um bom CRM. Então, todas essas discussões, elas me foram muito úteis enquanto cliente, né, da ABCVM. E nessa relação, né, de estar ali próximo da ABCVM, acabou surgindo a oportunidade de contribuir. Como a Ademir falou, é um trabalho voluntário, né, os participantes aqui, os diretores da ABCVM. E agora a gente está dando um passo a mais, né? Agora o mercado está crescendo, né? Como o Rafa falou, a gente já tem aí 500 consultorias registradas, mais de 2.300 profissionais credenciados, e ainda tem mais profissionais que não são credenciados, que atuam também debaixo da consultoria. Agora o mercado começa a ter outras dificuldades, outros problemas, né? Começa a se mostrar necessário evoluções regulatórias, discussões de como você ganha escala, como você faz a gestão de uma empresa que começa a ter muito cliente, né? A gente está passando por um momento que começa a ver também consolidações, né? Como é que se precificam essas negociações, quem conversa com quem, né? Como você faz um bom acordo de partnership para poder atrair profissionais e crescer, né? Então, todas essas discussões a gente busca trazer e aproximar profissionais e empresas que são capazes de contribuir nesse ecossistema. E até melhorar mesmo as diretrizes ali de todo o sistema, né? E complementando, Russo, também acho que além de contribuir com os consultores propriamente ditos, com os players do mercado, acho que um dos nossos papéis é educar o mercado sobre a profissão de consultor, o que faz um consultor. E eu acho que também uma grande entrega que nós fizemos ao longo desses anos foi o ABCVM Summit, né, do ponto de vista educacional. Nós chegamos na 3ª edição, agora no final do ano passado. Tive a oportunidade de participar dos últimos 2 aí, realmente vale muito a pena participar. Eu como cliente, por coincidência, foi no prédio aqui da XP, então facilitou aqui a logística. Sim, foi fácil para ti. Né? Então vi muita gente conhecida ali, muitos consultores. E muitos não consultores. E muitos não consultores. Estavam querendo, de fato, conhecer o mercado. Né? Exato. E essa é uma coisa interessante, né? Tem Isso muita legal, gente né? querendo mudar, né? Não é só consultor que pode participar. O cara tem interesse, quer fazer uma transição de carreira, passa lá no evento, conhece, vê as palestras, bate um papo com vocês têm os stands ali também para trocar, né? Exato. Então, esse último nós tivemos mais de 400 participantes. Mais de 400 participantes, palestras, né? O período todo, nível. até em palestras em paralelo, né? Cada evento tem sido maior que o anterior. Perfeito. Bom, pessoal, acho que também vale a gente contar um pouquinho aqui da trajetória pessoal de cada um de vocês. Acho que o Russo já falou um pouquinho. Acho que o Ademir também pode contribuir aqui falando um pouquinho dele. Começou também lá atrás, desde 2009, também consultor ali, autônomo, um dos primeiros aí, talvez, do mercado. Conta um pouquinho pra gente aí como que foi. Chegou depois daquele boom ali, né? Em 2009, na verdade, eu comecei como assessor. Eu fui assessor de investimentos em 2009. Eu cheguei a ter um escritório da XP de 2012 a 2014, lá em Porto Alegre, só que naquela época ainda não existia o shopping financeiro, eu brinco que era uma lojinha de um produto só, né? Era muito renda variável, né, que se trabalhava naquela época, e aí já naquele período eu sentia que não era exatamente o meu perfil de atuação, né, atuar somente com um tipo de segmento, e sim trabalhar olhando realmente o patrimônio, o planejamento patrimonial da família como um todo, até que em 2014 eu assumi o projeto Estruturar a área de carteiras administradas de uma gestora. E aí lá de Porto Alegre também. E aí em 2019, sim, aí eu decidi que eu queria, com o lançamento, a reforma da resolução da CVM, né, que foi a resolução da CVM para consultorias. A primeira resolução ela é bem antiga, e aí ela foi reformada pela primeira vez em 2017, me corrija se eu estiver errado. 592, né? A 592, e depois houve uma atualização, que é a CVM 19 em 2021. Já faz tempo muito, né? Facilitou bastante. Pro nosso
o nosso modelo, né? Assim, Sim. apesar de serem aí 5 anos, o mercado completamente mudou em 5 anos, né? Como é que é a relação hoje de vocês na BCVM, de certa forma, representando uma grande parte hoje dos consultores com os reguladores, né? Então, com o IBIMA, com o CVM, vocês têm fóruns recorrentes com eles, o que vocês podem abrir aqui de pautas, discussões que vocês entendem que faça sentido o mercado avançar, que já o mercado avançou, mas a regulação talvez ainda não, justamente porque o mercado, né, cresce e aí depois você ajusta ali com a regulação, né? O que vocês sentem, como que é essa discussão ali com os órgãos regulatórios? A gente tem exatamente essa visão, né? Que o mercado primeiro cresce, né? E a regulação vem atrás, né? Então, a gente, sim, fomenta discussões e tem pautas que elas surgem, às vezes, provocadas, né? Pelo autorregulador, às vezes provocada por associado, às vezes provocado por institucional, numa conversa, né? Hoje, né? A gente almoçou, a gente estava discutindo, né? Sobre como esse mercado está caminhando e quais regulações, né, podem caminhar para um lado ou para o outro, né? Então tem várias discussões em pauta, né? Tem uma questão de suitability que está bastante em discussão, né, que a gente até comentou brevemente, que é a questão do suitability isolado, né, dentro do consultor ou dentro da instituição e como isso se comunica, né? Muitos consultores têm esse tipo de dificuldade, é uma necessidade de evolução do mercado, né? Agora você tem um outro participante, né, que entende o patrimônio todo do cliente, enxerga a alocação, e esse cliente tem conta em mais de uma instituição, é natural, né, que esse suitability tenha que conversar o cliente, com por diversos exemplo, suitabilities, né? quer ter toda a renda variável dele na Clear ou na XP, um exemplo, e deixar uma parte do patrimônio em outras casas. Então, aqui ele é um perfil agressivo, né? Pois mas na verdade exato. ele Eventualmente pode, não é, né? Exatamente. Eventualmente ele preenche um suitability aqui, ele é um moderado, ele só tem renda variável. Então, na ótica, né, aqui da XP, ele vai estar desenquadrado. Sim. E todos os efeitos, né, legais, né, regulatórios que dá você ter um cliente desenquadrado dentro da instituição. Então, esse é um ponto que merece discussão. Temos pontos de discussão de prevenção à lavagem de dinheiro, evoluções regulatórias de acesso à informação. Então, o que a BCVM faz dentro da diretoria jurídica, né, que capitaneia esse assunto, é buscar organizar quais são as pautas regulatórias que fazem sentido, né, para a evolução do mercado e discutindo, né, dentro de comissões, dentro do conselho diretor, com associados interessados, né, e formando uma opinião, né, e eventualmente, né, quando houver fórum específico ou uma audiência para mudança regulatória, a gente tem um material maduro, né, para levar à discussão e poder opinar como setor. Até aproveitando nesse tema de evoluções do mercado, a gente fala muito que o Brasil, os Estados Unidos de 5, 10 anos atrás, dependendo da ótica que a gente estiver olhando e o tipo de serviço ou produto, né? O que vocês têm visto lá fora que dá para a gente aplicar aqui no Brasil ou em outros países que vocês têm feito esses estudos também para avançar a profissão aqui, a regulamentação no Brasil como um todo, né? Bom, claro, a gente sempre olha realmente para o mercado norte-americano. Nesse sentido, nós somos privilegiados, né, de ter realmente um track record de algo que pode vir a acontecer no Brasil, dado a nossa conexão aqui cultural. O que a gente tem a gente até estava conversando sobre isso no almoço também, né, Russo, tu estava comentando, né, a gente tem visto muito que lá nos Estados Unidos aconteceu também um processo de pós-crise de 2008, né, houve um processo de um maior equilíbrio entre os modelos de relação, modelo commission-based, modelo fee-based. O modelo fee-based foi ganhando espaço. Hoje os dois modelos coexistem, o que é muito bom para o investidor. O investidor escolhe qual modelo que faz mais sentido para ele. Então, a gente acredita que o Brasil vai acabar, já está nesse caminho, né? Hoje, a própria XP oferece os dois modelos para o investidor. A gente acredita também que em algum momento vai haver um momento de consolidação, né? Hoje nós temos muitas consultorias, né? Muitas pequenas operações iniciando, enquanto que na sequência essas operações vão começar a ter desafios de escalabilidade, de tecnologia, e para muitas delas vai acabar fazendo sentido algum tipo de consolidação. Um outro ponto também que, aí trazendo um pouco mais assim, um viés pessoal meu, eu acompanho muito o desenvolvimento do planejamento financeiro também, né, como CFP, e lá nos Estados Unidos também a discussão foi muito...
tirando o foco da carteira de investimentos. Somente ali do asset allocation, né? Exato, e levando mais realmente por uma visão mais macro, uma visão de planejamento financeiro, patrimonial. Wealth management como um todo, né? Perfeito. Eu pessoalmente acredito que a gente vai caminhar por esse caminho também, até por uma questão de diferenciação, né? Quanto mais consultorias tiverem no mercado, a tendência é que essas consultorias precisem demonstrar novos diferenciais, né? A vida do empreendedor ela é uma eterna zona de desconforto, né? A gente tem que estar sempre se posicionando e apresentando diferentes de acordo com o mercado vai ganhando maturidade, você precisa levar também o nível de serviço ali, né? Uma coisa vai acompanhando a outra, né? Então a gente vê ali... Tem um paralelo, né, que você fez com o mercado americano. Se a gente olha no retrovisor, o Brasil tá ali, né, mais para trás na estrada, mas está vindo junto, né? E se a gente voltar no tempo, lá para a década de 90, né, quando a gente teve lá a desbancarização, né, que a XP foi uma das grandes protagonistas, né, desse mercado, o que faltava naquela época? Naquela época faltava uma oferta de produto, faltava concorrência para produto, né? Então, todo o sucesso dessa desbancarização, ela ocorreu de você, quem tinha dinheiro na época lá investido, lembra do fundo DI com taxa DM de 4,5%, 5%, né? Hoje não existe, né? Porque taxa de carregamento, né? Taxa de carregamento de previdência, né? É caríssimo, né? Então, houve um amadurecimento do mercado a hora que entrou um concorrente capaz de abrir, né, uma oportunidade. Então, nessa época, né, e aconteceu isso nos Estados Unidos antes também, né, Charles Schwab, né, lá atrás, se a gente olha aqui, a gente está num outro momento, enquanto nessa década de 90 tinha a ver mais com concorrência e com produto, aqui tem a ver com uma demanda do usuário que não estava atendida, né? Os modelos que a gente tinha até então, quando você olha o gerente de banco, o assessor, você tem um modelo que é lá do vendedor, né? Que oferece produtos, né, para o cliente e ele está ali atuando, né, como participante do mercado do lado vendedor, né? E aqui no modelo de consultoria, a gente tem alguém no lado comprador, né? Então, quem está assinando o contrato com o cliente aqui agora é o consultor, né? Então, ele é o interessado em trazer produtos que façam sentido para a alocação do cliente, né? E essa é a primeira vez que o cliente, né, principalmente o cliente é de varejo ou médio, né, porque Family Office já existe faz muito tempo, né, outros modelos, né, como a gestão também discricionária, também é possível atender esse tipo de demanda, mas para ampla base de clientes, isso é um pouco novo, né, então, e o cliente está gostando, opa, tem alguém que entende aqui o meu lado, e a hora que a gente junta isso, né, com o que você falou de planejamento financeiro ou wealth planning, né, esse é um diferencial que a consultoria pode entregar de, ao receber o cliente, fazer um bom planejamento financeiro, né? Entender onde ele pode levar esse patrimônio do cliente em consonância aí com o estilo de vida, com os objetivos, né? Com a aposentadoria, com os momentos. Gestão orçamentária. Orçamento também, você pode até entrar em serviços acessórios aqui, que não é unicamente a alocação, né, o asset allocation. E a hora que você junta tudo isso e atende o cliente em mais de uma casa com uma visão de todo patrimonial, esse é um trabalho que hoje ninguém fazia dessa forma. Né? Então, eu acho que essa demanda e essa crescente, né, como a gente falou, a gente vê aí, o ano passado foram mais umas 130 consultorias, foram mais de 10 por mês, né? O fato de surgir muito não é porque os empreendedores estão querendo abrir, sim porque há demanda de mercado, né? Então, a gente vê que essa crescente deve continuar. Também, né, compartilho aqui, é uma opinião, né, nossa, né, enquanto diretores, mas da ABCVM também, que tem espaço para todo tipo de participante do mercado, né, tem ótimos profissionais, todos os modelos, e eu acho que nem todo cliente é um cliente para consultoria, nem todo cliente é um cliente só para assessoria também. Então, acho que o mercado ele se ajusta, né, e o que você tem agora são mais opções para o cliente ser atendido. O mercado tem muita oportunidade, né? A gente tem um estudo aqui que fala que tem por volta de 7,5 trilhões de liquidez de investimento na pessoa física hoje no Brasil, né? Dinheiro que está alocado nas instituições. E, turma, eu queria entrar num ponto aqui. Eu acho que tem alguns consultores que estão ouvindo a gente e acaba que não necessariamente um bom consultor ele é um bom empresário, né? Muitas vezes ele saiu do banco, ele está, sei lá, puto que tem que bater meta lá de vender PIC, crédito de capitalização, poupança. Até o Galípolo recentemente criticou a poupança, né? E aí ele resolve empreender, né? Ele, tô de saco cheio de meta, de gerente.
Pô, mas eu não quero entrar numa consultoria, eu quero abrir o meu negócio, né? E ele vai e monta o seu negócio. O que vocês sugerem para essa pessoa? Assim, faz sentido ele entrar dentro de uma consultoria já existente? Faz sentido ele abrir a dele? Quais são as diferenças entre... E aí eu queria traçar um paralelo com o começo de vocês, né? Porque não são só rosas, né? Pelo contrário, são muitas dores, principalmente nesse âmbito de consolidação, back-office, enfim, tem tanta coisa, gestão de equipe, pensar no logo, na marca, na estrutura física, comercial. tanta coisa que não está nem falando do cliente ainda, nem abriu a primeira conta e tem tanta coisa para resolver, né? Queria que vocês explorassem um pouquinho aí para aquele cara que está começando, quer entrar na profissão, ele não sabe se ele abre uma consultoria, se ele entra numa consultoria. Vocês falassem um pouquinho da experiência de vocês nisso. Quer começar? Começo? Vai lá. Eu acho que essa máxima, né? Nem todo bom alocador é um bom empresário. Ela pode ser o início, né, dessa exploração desse assunto, né? Que isso, de fato, a atividade de consultoria não é uma atividade trivial. Ela é complexa como empresa, né? Até fazendo um paralelo com a assessoria, né? Se você estiver dentro de um escritório de assessoria, basicamente você vai ter acesso ali a uma plataforma, esse escritório vai estar vinculado a uma plataforma que tem todo o onboarding do cliente, toda a governança, o cliente, né, se cadastra ali, abre a conta ali, já aparece na tela do assessor. No consultor, toda essa parte é por conta da consultoria, né? Então você tem todo o processo de conhecer o cliente, fazer as pesquisas regulatórias obrigatórias, fazer um devido onboarding, coletar documentos, fazer contrato, né? Depois você vai ter que ter um CRM para acompanhar esse cliente. Tudo isso vai precisar de back-office custa, você vai precisar de um escritório, pode ser mais caro, pode ser mais barato, você não vai ter incentivos, né? Comercial ali para gerar leads, né? Treinamento da equipe. Né? Então, e aí tem um ponto importante, você falou de gerar leads, né? A atividade de consultoria, isso tem diversos estudos em relação a como você consegue clientes, né? Dependendo do nicho que você vai atuar, se você vai atuar mais no varejo, né? Pode funcionar um esforço de marketing, conversão e lead, né? O tradicional funil. Mas dependendo do ticket que você vai trabalhar, né? Tem vários estudos aí que indicam que 85% é indicação de outros clientes. E aí o resto, os 15%, porque não é? Não. Os outros 5% ou 10% indicação de um profissional de extrema confiança do cliente, como um advogado, um contador. Legal. Né? E sobra 5% para você ir atrás de marketing. Então, assim, não adianta você gastar dinheiro em marketing, dependendo do nicho que você vai atuar, porque por ser justamente uma atividade de extrema confiança, que ela é lá do cliente, né? Ela vem muito por uma indicação. Então, quando você coloca tudo isso no pano de fundo, né? Mais a complexidade da operação, você tem que pensar, você está chegando na atividade. Né? O Marcelo pediu até para fazer um paralelo, né, com a experiência. Né? Eu não venho do mundo de assessoria, né, diferente ali do Ademir, não tinha experiência comercial. Né? Eu venho de carreira bancária, né, instituição financeira, de projetos, né, projetos de tecnologia, renovação, regulatório. Né? Então, eu saí, né, comecei minha carreira solo com consultoria estratégica para empresas pequenas, médias, né? E aí começou uma base de clientes para o que viria a ser o planejamento financeiro e depois a consultoria, né? Eu não passei não tive a experiência da assessoria. Acabou que os seus clientes PJ te geraram clientes PFs para... Exatamente, foi o início, né, da operação. Foi aí, eventualmente, ali os donos das PJs, apoio, né, estruturar, um M&A, alguma coisa sendo feita assim, já gerou... eventos de liquidez ali para seus primeiros clientes. Liquidez, e o cliente, olha, onde é que você coloca o dinheiro? Aí você indicava um assessor, às vezes não era o que atendia melhor o cliente, gerou, olha, talvez tenha uma oportunidade aqui, e assim acabou sendo, né, o início da atividade. E como você falou, Marcelo, por onde começar, né? Começar abrindo empresa direto pode ser um desafio, talvez muito grande, se você não tem uma base de cliente e tal. Eu não comecei por aí, eu comecei plugando em uma casa de fato, né? Em determinado momento, achei que fazia sentido abrir minha própria operação. Né? Sentiu que isso te deu muita escala no começo ali, esse suporte... Exato, porque você pode focar, no meu caso, né? Eu pude focar em trabalhar em buscar cliente. Construir a carteira. Perfeito. Né? Relacionamento, focar no relacionamento. Em vez de gastar energia em fazer com toda a gestão, o empreendedorismo no Brasil. Né? E também fazer bons acordos operacionais, né? A gente sabe, existe um tamanho mínimo que você tem que alcançar ou uma taxa de crescimento para poder
pagar determinados serviços, fazer acordo com casas, né, que são sólidas, que vão proporcionar o que você precisa para crescer, né? Então, talvez iniciar a empresa num primeiro momento pode funcionar para determinado perfil de profissional com muita maturidade empresarial. Para outros profissionais, pode ser que vai patinar ali e talvez vai gerar uma frustração, né? Perfeito. Não, acho que você falou quase tudo que eu falaria, Russo. Eu acho que é exatamente isso. O primeiro passo é o autoconhecimento, é entender qual é o perfil que esse profissional tem, deixar o ego de lado, que muitas vezes a pessoa quer ter um negócio, quer empreender, mas... Será que ele realmente suporta aquilo, né? Exatamente, porque tem uma série Se entregar muito no início, sem ver retorno, para depois só assim você alcançar algum retorno. Gestão de pessoas, de processos, a parte regulatória, com tudo isso que foi comentado aqui. Então, acho que esse é o primeiro passo, entender, e também entender que muitas vezes são etapas, né? Como o Russo mesmo comentou, né? O Russo contou a história dele, começou dentro de uma outra estrutura, né? O Russo pôde focar só na parte comercial e depois ele pensou em alçar novos voos. Então, acho que esse é o primeiro passo. E o segundo, que é bem bacana, até fazendo paralelo com a tua história, é esse consultor entender aonde que ele tem potencial de desenvolver a carteira dele. Cada um aqui tem a sua história e tem o seu background, né? Tu tinha o teu background ali com a questão de projetos para empresas e tu soube te fazer... Especialização ali, né? Especializar bem ali. Tem pessoas que, né, que têm uma presença boa no digital ou outras pessoas que vêm de outras áreas. Então, é entender aonde que tu vai ter potencial para desenvolver a tua carteira, ter um plano bem estruturado em relação a isso, né, aonde eu tô, aonde eu quero chegar, como eu vou chegar, e por último, executar e entender e saber que o início de qualquer profissão ou até da decisão de empreender não é nada glamuroso. Perfeito. É trabalho duro. Para consultores que chegam lá na empresa, eu falo muito que assim, olha, você tem que estar disposto assim, aos primeiros 2 anos trabalhar muito duro, plantar, talvez daqui 1 ano, 2 você comece a colher. Tem que ter um colchão, então. Antes de sair é bom mensurar a quantidade de gastos, talvez ali nos 6, 12 meses, antes de sair. Tem um planejamento. Um plano B ali, um planejamento, né? Tem um planejamento. Ou então, se for o caso, né, como a gente comentou, hoje existem estruturas que já te dão uma condição de trabalho que tu pode focar só realmente na prospecção de clientes ou até no atendimento de clientes. Vai te entregar toda a estrutura ali, né? Tem uma coisa interessante, né, em relação à receita, você se planejar para fazer uma transição de carreira, se for o caso, é que a consultoria tem um lado bom e um lado ruim em termos de receita, né? O lado bom é a recorrência, né? O churn na consultoria ele é muito baixo, muito baixo. Se você fizer um bom trabalho, envolver ali o cliente, né? Por ser um trabalho ali que tem muita proximidade e confiança, o churn é muito baixo. Então, uma vez a receita conquistada, não é difícil você manter o cliente e fazer uma crescente, né, da receita da profissão que cresce a tua receita é o CD do período, né? Isso, ou mais, nada, né? Porque é isso que a gente conversa muito isso entre sócios, entre colegas também, porque no mínimo, se você entregou CDI para o cliente, né, no mínimo a carteira dele cresceu CDI, mas geralmente o cliente que está na consultoria está buscando um também alfa, está ele está poupando, ele tem um planejamento, tem os aportes recorrentes, os aportes recorrentes. E como você cobra sobre o patrimônio, mais do que ele cresceu, né? Então, no mínimo, mais novos clientes. O CAGR da consultoria, ele é muito bom, é como se fosse uma empresa que cresce, né, sempre, né? Esse é o lado bom, qual que é o lado ruim? Demora para você constituir sua carteira de cliente e você não tem receitas na cabeça, né? Que é a diferença do modelo de comissionado, né? Então, de fato, você vai cobrar uma taxa, né? E ela vai ser espalhada ao longo. Então, isso você tem que pensar também, se você for abrir uma empresa, né? Os custos iniciais da empresa, eles são na cabeça. Né? E às vezes até, né, quando a gente conversa com possíveis associados tal, tem sempre a gente não falou aqui, né, sobre o quanto ganha ou não, né, mas o modelo de partnership de cada casa é diferente uma da outra, mas assim, no fim do dia vai ser alguma coisa como 40, 50 ou 60% da parte ali da receita que vai ficar na casa, né? Boa pergunta, Russo, quanto ganha um consultor? Quanto ganha um consultor, né? Então, imagina, um consultor que tem uma carteira, né, de 20, 30 milhões, né, ele vai conseguir aí ter, sei lá, 15, talvez 20 mil
reais, assim, né, de receita bruta. Sim, Depois, aí bruto, depende de como ele quer trabalhar, Sim, sim. né? E depende de quanto ele cobra também, se ele cobra 0,5, 0,8, Depende de quanto ele 1%, cobra, né? depende também se ele está vinculado a algum parceiro que ele fornece a estrutura, ele divide um pedaço do repasse, ou Que gera, às vezes, eventualmente um lead pra ele não ou olha só não. para o investment wealth e olha também para outras vertentes, né, como planejamento de risco, o planejamento, ou até mesmo fazer um planejamento. Eu acho que tem algumas consultorias também que não cobram só um pedaço do FII. Às vezes o cliente ele precisa ter uma consulta médica ali e você vai cobrar um FII de planejamento, né? Isso dúvida. é interessante. Você pode É. cobrar serviços Fiz acessórios, a cabeça né? Então, ali, certeza. realmente, você né? cobra o FII sobre a alocação, Wealth né? Mas planning, dependendo da tá. complexidade do cliente, né? Perfeito. Dependendo do tamanho do cliente, você pode colocar dentro do preço e Com tudo bem, um certeza. preço E muito essa grande, né? E essa é uma grande vantagem, né, do modelo de consultoria. Na verdade, você determina... Todo mundo acha que é só a cobrança pelo FII, né? Mas eu já conheci consultorias que cobram por hora de consulta, ou Perfeito. cobram uma mensalidade, Um valor fixo anual. valor fixo Exato. anual. Então, Perfeito. nós temos essa liberdade de poder... E aí vai muito do modelo de negócio de cada um, Perfeito. né? A gente até aproveitando esse gancho aqui, que a gente falou um pouco, traçou do paralelo aqui do início da carreira de vocês, de empreendedores aqui no mercado, mas assim, como que a BVCVM também ajuda esse novato aí no mercado que está querendo empreender, como que ele pode buscar essas informações aí também com vocês na associação, né? Por favor. Tá, vamos lá. Eu acabo me relacionando mais com os novos associados, né? Nós temos as diretorias regionais e eu cuido da região sul, então todo novo associado da região sul acaba primeiro passando comigo numa espécie de onboarding, da mesma forma que no Sudeste passa com outro diretor. Então, nesse primeiro passo, primeiro, claro, a gente explica como é que é o funcionamento da associação, e o que nós fazemos muito na associação, que até nós comentamos anteriormente aqui, são as nossas reuniões de associados, né? Então, as reuniões de associados, nós falamos sobre temas diversos lá. Agora, sexta-feira, como a gente comentou, nós teremos sobre as obrigações regulatórias, que é uma dúvida muito recorrente. Nós já tivemos trocas de boas práticas comerciais, já falamos sobre partnership também em alguma das reuniões de associados. Então, acho que um dos grandes valores ali da BCVM, principalmente para quem está começando, é que esse novo consultor ele tem um ambiente, um espaço já que tem esse objetivo dessa troca de experiências. E claro, a gente sabe que depois esse associado ele acaba chamando um consultor ali no privado para conversar, marca uma vídeo. A gente mesmo faz uma vez por mês. Para não associados, fazemos uma call mensal de uma troca de boas práticas, até para apresentar a associação. Então, já é uma amostra, né, do trabalho que a gente faz. Excelente. Então, assim, acho que ferramentas e ambiente esse consultor vai encontrar. Já vai encontrar com vocês. Vai encontrar. E aí, claro, aí vai depender muito também da proatividade do desejo dele de ir atrás também dessas informações. Então, muitos nos acionam também individualmente, tirando dúvidas. Dentro do que está dentro do nosso escopo, a gente acaba tirando. Algumas dúvidas são mais realmente pertinentes ao negócio da pessoa, e aí nós não temos como... A gente pode dar uma opinião pessoal, mas a gente não tem como dar uma opinião como associação, né, Russo? Então, a gente fala, olha, de repente, sobre esse tema, talvez seja melhor tu falar com uma consultoria jurídica. Sim. Ou fazer até uma consulta direta à CVM, que também é possível, né? Às vezes vem algumas dúvidas regulatórias, né? Mas a gente tem também nosso grupo de WhatsApp, né? Onde a troca de informação é livre ali entre associados. Mas o que é interessante, né? Que a gente vê isso hoje, os profissionais, né? Os empreendedores de consultoria, eles não se veem como concorrente direto, né? Então, se veem como parceiros. Perfeito. Acho que isso tem um pouco de tudo o motivo disso, né? Primeiro tem essa questão do churn ser baixo, né? Então não há essa concorrência mercado predatória, ainda em né? evolução, ganho de talvez maturidade. Isso aconteça um dia. Mas tem também a questão de que cada consultoria faz um trabalho completamente diferente, né? E isso é até né? Voltando ali no gancho ali, né? Que o Marcelo trouxe, o que você diria para o consultor que está começando, né? Escolha onde você quer atacar. O nicho, né? Às vezes tem consultores muito nichados, né? Às vezes tem um público exatamente focado, às vezes em PJ, às vezes em médicos, às vezes outro tipo de perfil ticket maior, ticket menor. Sim.
né, região, até por quê? Porque a gente olha que cada negócio é um business completamente diferente, né? E às vezes pode parecer fácil, não, vou atirar para todo lado e ver onde é que funciona. Mas a sua estrutura, a sua operação, a sua equipe, até os parceiros que você vai desenvolver, talvez se você estiver atirando para todo lado, vai ser difícil você focar energia no que você precisa, né? Então, você não vira especialista, né? Vou trazer um exemplo aqui, tem uma consultoria lá em BH, que eles só atendem médicos e eles são médicos. Então, olha eles que interessante. são médicos e eles também atendem outros médicos na consultoria deles. Então, eles sabem que o médico é um cara que estudou durante a vida inteira. Não tem tempo para acompanhar. Ele não tem tempo para acompanhar, nunca teve educação financeira. Só que ele estudou tanto, ele tem aquele senso de pertencimento de, cara, deixa eu gastar um pouquinho, deixa eu comprar esse Rolex, deixa eu comprar esse carro, deixa eu viajar de executiva. E ele torra todo o salário dele e acaba ganhando 100, fala, não, vou fazer X 110. plantões aqui que tá pago, né? Então, eles conseguiram identificar um nicho, né? Tem um outro caso aqui de um outro consultor que só atende ex-oficiais do Exército também. Olha então, só, ele entende o padrão ali de aposentadoria. E você vê, cada negócio, é isso, né? Se eu olho assim para o meu negócio, né? Usando como exemplo, né? Como eu venho desse mundo da consultoria estratégica, se eu pego a minha carteira, que eu também atendo, eu tenho a minha carteira de clientes dentro da minha empresa, né? É basicamente de empresários pequenos e médios, né? Porque é onde eu falo com mais, né? Eu passeio ali com mais soberania, meio corporativo, né? Que é o empresário pequeno e médio, né? Então, tenho muita facilidade de conversão, de manter cliente, né? Então, eu acho que é isso, você tentar tirar para todo lado, né? Você vai ter um monte de parceria diferente, um monte de sistema, um monte de acordo operacional. Será que você vai conseguir dar atenção a tudo, Exato. né? Então, acho que nichar funciona bem. Seria uma boa recomendação para quem está iniciando. excelente. Você citou também dica. que vocês atendem também cliente final, né? Como que é essa distribuição do tempo de vocês? Quanto tempo vocês dedicam para prospecção no dia? Pô, de manhã eu faço operacional no escritório, porque eu vou lá, boleto aqui, faço as operações, e à tarde eu tenho que ter sempre uma reunião com um prospect novo. Como é que é a dinâmica de vocês hoje com eu acho que é legal dividir fatiar essa resposta no começo, então você obviamente dedicava 100% à prospecção, e hoje, com alguns anos de experiência, imagino que muito seja referral aí, né, da indicação. Então, conta um pouquinho quanto tempo vocês dedicam, né, à expansão de novos clientes, a manutenção dos clientes, a gestão também do escritório, porque eu sei que vocês também são heads da operação, então vocês têm equipe para lidar, problemas de escritório para lidar, sobra um tempinho, hora essa ali para trabalhar na BCVM também. Como é que é? O dia tem que ter quantas horas aí? 24 é pouco, né? Pouco, né? É pouco. Bom, eu acho que tu falou bem, Rafa. São fases e momentos. Obviamente, no começo, né, da carreira como consultor era 90% prospecção e 10% gestão de clientes, porque não tinha carteira de clientes. Aí, conforme a carteira vai crescendo, essa relação vai mudando. E aí nós, como empreendedores, empresários, gestores do negócio, a gente também dedica muito tempo hoje à gestão e à estratégia do negócio, né? Eu não cheguei a fazer a conta, mas eu imagino que hoje, no meu caso, deva ser assim, 50-50, e a tendência é eu dedicar cada vez mais à gestão do negócio, porque a gente vai crescendo e vai tendo desafios diferentes, né? Os desafios vão mudando, eles só mudam de figura. E aí, conforme a empresa vai crescendo, a equipe vai crescendo, vão surgindo demandas gerenciais ou de gestão de pessoas ou de relacionamento com parceiros que realmente demandam, né, o teu tempo. E aí você precisa realmente otimizar a tua carteira, passar clientes para delegar para outros consultores, né, até que eu acredito que chegue num momento em que o gestor do escritório talvez nem tenha mais condições de atender clientes. Perfeito, né? Perfeito. Então, acho que é um processo. Se torna um executivo de fato ali, né? Se torna um executivo de fato. Então, hoje eu acho que se eu fosse chutar, seria mais ou menos 50-50 no meu caso. Eu ia comentar isso, que assim, dependendo da fase da empresa, né? No meu caso aqui, compartilhando uma experiência, né? Bem pessoal, assim, como eu fiz ali um teste antes, né, com uma outra operação antes de abrir a empresa. Minha empresa é mais jovem, né, que é a do Ademir. Então, ela fez 1 ano, setembro passado. Então, o primeiro ano foi equilibrando ali 30%, 40% atendendo o cliente, mas muito foco na empresa em fazer um bom framework, né? Aí, de setembro para cá, a gente começou a fase que o framework está pronto,
Claro que você continua evoluindo algumas coisas, principalmente alguns testes aí em parte de tecnologia, inteligência artificial também, que acho que é um papo legal para hoje aqui também, né? A gente continua com iniciativas assim de evolução, né, do parque, mas agora a gente está focado em crescer com associados. Perfeito. Não com clientes, né? Trazendo associados, né? Os sócios têm as suas próprias carteiras ali, mas em busca de associados. E esse é o foco desse ano, né? Que é para você crescer não só organicamente, e sim realmente trazer profissionais. Tem funcionado, tem essa discussão aí, né, do partnership e tal. A gente passou por essa fase já de fazer um partnership que, na nossa visão, funciona para o tipo de associado que a gente quer. Acho que é uma fase importantíssima. Se você começar a colocar a gente para dentro e ainda não tem um partnership bem definido, você vai ter, no mínimo, você vai ter um problema, porque a hora que você quiser discutir o partnership, você vai ter um estoque, né, um legado, né, de pessoas que talvez tenham muito share, ou não estejam ganhando o que deveriam, ou estão ganhando mais do que deveriam, e você tem que consertar a casa. Então, a gente preferiu montar passar o primeiro ano, foi o ano de fundação mesmo, né? Montar um framework que funcionava, e aí desde o final do ano a gente passou a iniciar realmente a atração de associados, né? Estamos com 3 agora, num período curto de tempo. Está dando certo ali o nosso pitch, né? Mas acho que o mercado também está surgindo muita consultoria, então a gente já percebe que começa a existir o assédio, né? Olha, né? Aqui você ganha um pouquinho mais e tal. E aí você tem que saber o que você tem para entregar e como você consegue apoiar o associado. Que não é só gestão de investimento, né? O que a gente estava falando. Exato. Né? Então, e aí, né, voltando para a pergunta... Né, dá para alocar no ETF e cobrar 1,5% lá do cliente. Né? Acho que surgiu até um meme esses dias aí, né? O cara empurrando o trem, né? Fingindo que fecha a porta, é isso. O alocador que te coloca no ETF, né? E te esquece lá. Você, de fato, tem que fazer um trabalho próximo ali com o cliente, entender como é que está a alocação, planejar o que vai acontecer durante o ano, né? Então, complementando ali, né, o que o Ademir falou, eu acho que nessa fase aqui, que a gente ainda equilibra, né, eu atendo o cliente, toco a empresa, né, e prospecção de associados, né, em algum momento, né, conforme essas caixinhas vão aumentando o seu tamanho, né? Vai ter que diminuir, essas carteiras têm que ser atendidas por outros profissionais e você passa a cuidar mais da atividade executiva. Esse é o nosso plano, que é um pouco... Talvez o Ademir está um pouco mais à frente no tempo e no crescimento. Né? Mas o caminho foi exatamente o mesmo. Acho que o início, para aqueles consultores que vão decidir empreender, né? Acho que o início precisa ser realmente também muito... A energia muito dividida, obviamente, na prospecção, mas também na estruturação, né? Acho que está certíssimo. A estruturação societária, a questão do partnership, processos, a questão regulatória, justamente deixar a casa arrumada para daí você ter capacidade de expansão. Então, é exatamente esse o... Você poder, de fato, escalar o negócio. Exato, escalar da maneira correta, tendo alicerces bem fortes, né, justamente para construir isso. Então, o caminho é exatamente esse. E, claro, né, como eu comentei, também vão surgindo outros desafios, novos desafios que também vão realmente demandando, que são as famosas dores do crescimento, né? Então, a gente vê isso de uma maneira super natural, e a tendência agora, pelo que a gente vê assim no mercado também, é um grau maior de profissionalização, como o Russo comentou, né? Um grau maior de assédio, concorrência entre as entidades de consultoria. Então, realmente, a operação ela precisa estar cada vez mais profissionalizada, né? Não só no atendimento ao cliente externo, mas também ao cliente interno, que é o consultor associado ou consultor sócio. Então, realmente, isso precisa ter um olhar muito direcionado ali por parte do gestor ou do time de sócios da operação, né? Até aproveitando também esse ponto, a gente vê que o mercado ainda está em plena evolução e consolidação aqui no Brasil, né? Como que vocês estão enxergando esse movimento? O que está faltando ainda para profissionalizar mais o mercado? É bem recente, a gente vê essa expansão a partir de 2021. O que vocês estão vendo no mercado brasileiro aí das consultorias para ter essa profissionalização cada vez maior e também evolução aí? Eu acho que num primeiro momento a gente vê o crescimento do número de operações, né, e o amadurecimento do ecossistema como um todo. A gente tem a visão que esse vai ser um ano de muito amadurecimento de todos os participantes desse mercado, não só das consultorias, né, dos distribuidores, dos prestadores de serviço, né, todo mundo está aprendendo, porque o consultor é um bicho diferente. Sim.
né? Seria a versão ali, como se fosse, a gente faz uma analogia aqui, um assessor 2.0, né? Um assessor 2.0. E ele tem aquela visão, né? Eu atendo o cliente, né? Se eu atendo o cliente, eu estou buscando o que é melhor para o meu cliente, né? E isso muda a forma, né? Como os distribuidores têm que se relacionar, né? Então, um relacionamento ali com um parceiro, né? De contrato assinado, um assessor que está no mesmo lado vendedor, né? Voltando àquele sendo um distribuidor, sendo um distribuidor, né? É uma relação, né? Uma relação com o consultor, ela é diferente, né? E ela é produtiva também, só que ela é diferente, né? Então, hoje o que a gente vê tem bastante institucional criando os seus B2B, né? Então, começando a entrar nesse mercado, entendendo que essa capilaridade ela vai ser bem-vinda para a atração de cliente, né? E, claro, com as dificuldades de entrar no mercado que já tem os players que já se consolidaram. Exato, né? já teve os pioneiros lá. E não é barato, vocês sabem disso, né? Vocês têm que atender gente, tem que ter plataforma, né? Tem que ter um back-office grande, tem que ter produto que funciona, né? Em todas as classes, né? E agora o Brasil exterior, exato, né? Brasil exterior, exato. O brasileiro está aprendendo a investir no exterior, então você imagina, para vários institucionais participarem desse mercado, há um investimento grande, há um backlog aí a ser resolvido, né? Que quem começou antes está mais maduro, né? Então você imagina, esse ano vai ser divertido, de no grandes mínimo, transformações aí no mercado. Transformação. Novos players entrando. E o mesmo lado as consultorias, né? Você está começando, muita gente começando um negócio novo, vai aprender que esse negócio não é tão simples quanto parece, né? A gente estava falando ali de o que é chave, até a gente estava num papo aqui antes de entrar na sala aqui, sobre quais são os desafios. Acho que se enumerar 2 desafios grandes do consultor hoje, quando ele chega num tamanho de pequeno para médio ali, né? Um é eficiência operacional, você começa a ter custo de back-office, os custos da escala, né? Sistemas, e esses custos começam a pesar e eles pesam antes desse aumento de receita. Você tem uma lacuna ali, onde certo número de clientes ainda não cobre um aquele aumento framework de custo. que você trabalhou lá no início, nesse primeiro ano, né? Então ele tem que crescer muito eficiente. Esse controle de custos ele é difícil. Para empreender, você precisa de um caixa maior do que se você entra numa operação pronta, né? Porque você tem que estruturar um monte de coisa ali, existe um custo para montar e um custo para manter, né? Então acaba tendo isso. E aí, Russo, a gente até estava discutindo antes aqui, até você trouxe essa pauta, como que a tecnologia e a inteligência artificial pode ajudar, pode transformar o segmento de consultoria, dar escala? Como é que vocês têm visto esse movimento? Como é que vocês se vocês já têm atuado dentro das consultorias de vocês, se vocês têm implementado alguma coisa dentro da BCVM para o cliente final, para melhoria de processo, pudesse citar alguns exemplos aí que vocês têm usado. E eu acho que vai até no segundo ponto que você ia mencionar das consultorias, que deveria ser a consolidação. Exatamente. E que eu ia falar, o segundo né? ponto de dor, né, então, tem tudo a ver com esse papo aqui, que é consolidação. Qual que é a grande dificuldade hoje? Isso não é só Brasil, não. Se você pega estudo internacional de geografias que estão maduras, né? Para os Estados Unidos, qual que é o meu maior custo? Você pergunta para um family office lá fora, é gente e consolidação. Né? Então, se lá fora que está maduro, consolidação é dor, imagina aqui, né, com tantos produtos que a gente tem, e a gente aloca Brasil e aloca exterior. Né? E os produtos aqui, a gente tem mudança regulatória com frequência, mudança de imposto de renda e tal. Então, assim, escolher um bom consolidador, né, eu acho que assim, não tá para nascer o perfeito ainda, né? Estamos esperando, né? Todo mundo está esperando. Tem oportunidade aí, então. Olha, tem. Né? Quem estiver ouvindo aqui, né, e for empreendedor do ramo, né? Eu acho que tem boas opções no mercado e elas atendem de maneira diferente operações diferentes. Sim. Né? Quem tem mais Brasil, quem tem mais exterior, quem quer gastar um pouco mais e precisa, e tem uma carteira grande e precisa ganhar escala, né? Quem quer uma maior precisão, quem quer fazer algo um pouco mais simples. Então, acho que a tecnologia de consolidação ela ajuda. Inteligência artificial, quem não está usando já está atrasado. Tá? Nem que esteja usando para coisas mais simples, né? Que seja ali pesquisa. Só usar o GPT no celular não vale, né? Não Isso vale. Não vale, já é passado. No mínimo, você tem que ter ali uma boa sequência de prompts bem estabelecidos para rotinas mensais, para batimento de extrato, para avaliar notícias relacionadas aos ativos dos clientes, mas idealmente você integrar isso com as suas soluções, né? Com o seu CRM, né? Junto com as carteiras do cliente, para se preparar para uma reunião. Tem ferramentas interessantes, a gente lá na BCVM a gente recebe, né, muito prestador de serviço oferecendo coisas e abre espaço ali para discussão. A gente recentemente viu uma ferramenta que tem a proposta justamente de olhar a alocação
alocação do cliente e te preparar para uma reunião mensal, né? Fazendo um paralelo de como a economia avançou nesse último período em que você falou com o cliente, como a sua carteira performou versus o que você pode discutir, que sugestões você pode trazer, né? Até ajudando com a alocação, né? Poxa, Entre outras ferramentas, né, Ademir? Sem dúvida. A inteligência artificial, assim, eu acredito que ela venha a ser uma ferramenta já né? Como o Russo falou, quem não está usando está atrasado, uma ferramenta poderosíssima, tanto do ponto de vista de alocação, quanto do ponto de vista de processos internos e até mesmo do ponto de vista comercial. Eu lembro que eu estava assistindo a um podcast também de Financial Advisor dos Estados Unidos, não me lembro o nome agora, e eles estavam falando de uma inteligência artificial que é como se fosse essas que fazem as pautas das reuniões, só que ela também trazia o sentimento do investidor em determinados assuntos. Excelente. Tipo assim, nesse momento, quando tu entrou nesse assunto aqui, o investidor parece que ficou meio inseguro, não se sentiu tão à vontade. Legal. Claro, se ela é assertiva ou não, eu já não sei, né? Aí depende muito ali do Mas feeling humano para calibrar, né? Mas a ideia é muito boa, né? E então, assim, é uma ferramenta poderosíssima quando bem usada. Não acredito que ela venha a substituir o profissional de investimento, o consultor ou qualquer outra área que lide diretamente com o relacionamento e até com o sentimento do investidor. Muitas vezes o nosso papel é ser mais psicólogo do que técnico. Mas a discussão do robo-advisor, né? Será que o robo-advisor vai substituir o consultor em algum momento? Eu acho que ele chega muito perto na questão de sugerir a alocação, mas o nosso trabalho, a alocação é 15%, 20%, né? Todo esse envolvimento do cliente. Ou para um cliente muito on-demand pequeno aí, que você dá talvez pouca atenção, né? Pode ser. Tem alguns estudos nos Estados Unidos que mostram que o investidor mais jovem ou com um ticket mais baixo, ele é mais aderente a uma solução de robô-advisor, inteligência artificial, mas com o tempo ele procura a ajuda humana, né? Conforme ele vai ficando mais velho, vai tendo menos tempo também. Vai tendo mais dinheiro, né? Vai tendo mais dinheiro, mais responsabilidades. Pô, eu tenho a minha família, os meus filhos, eu vou deixar na mão do suscetível a riscos robô ali. aqui, a minha alocação, o meu planejamento, né? Então tem vários estudos que nem usar o Google para pesquisar qualquer doença ali, né? É verdade. Exatamente, eu acho não que deixa de precisar do médico, né? Perfeito. E eu acho que assim, da mesma forma que a gente falou, né? Ela não substitui, mas acho que ela muda o perfil da empresa e como a empresa trabalha, né? Dando ganho de escala, evitando custos, né? E talvez na competição, quem não realmente utilizar, né, perde competitividade, né? E vai acabar ficando para trás. Hein? E usar da maneira correta. Eu estava conversando, nós tivemos um cliente agora que nós captamos de uma operação de assessoria, mas qual foi o motivo dele ter saído? O assessor dele contratou uma inteligência artificial. Na verdade, eu não sei o que ele fez, mas pelo menos o cliente se comunicava com ele no WhatsApp. Era como se ele estivesse falando, mas tinha um agente lá que o cliente notou que era uma IA, não era o próprio assessor falando com ele. Então isso foi um tiro no pé. Claro. Né? Provavelmente o assessor pensou, não, vou otimizar meu tempo aqui, vou ganhar mais escala aqui, só que ele não dosou isso da forma correta. Então, pelo menos avisar o cliente, né? Exato. Aquele tipo de público que às vezes não esses tá são os atritos da evolução da tecnologia, né? A gente precisa testar o que funciona, como implementar, usar balão de ensaio ali, né? Falar, olha, né? Como que eu vou testar? Vou fazer um piloto aqui, né? Ver o que tem aderência, o que não tem. Acho que esse é um outro desafio bom para o ano, né? E isso, as soluções, elas chegam muito rápido, né? Uma atrás da outra. Né? E qual que é a visão de vocês na BCVM para esse segmento de consultoria nos próximos 5, 10 anos aqui no Brasil? A gente vê o ritmo de crescimento, ele vem se intensificando, né? O ano passado foram mais de 10 consultorias por mês. Esse ano tá indo rápido também. Talvez o número de consultorias em algum momento pare de crescer tão vertiginosamente, porque não adianta ter um monte de player pequeno, né? O que a gente percebe já tem
um bom Você sente que a CVM, de alguma forma, ela vai restringir um pouco aberturas ou não? Colocando talvez que não, outros critérios? Até agora pelo contrário, né? Foi uma facilitação, um processo automático. O credenciamento ele é muito rápido, desde que você cumpra ali os requisitos, os documentos necessários, ele é muito rápido. Agora, eu acho que fatalmente, em algum momento, com crescimento amplo, né? Você vai começar a ter demandas, né, a própria CVM, demandas regulatórias, problemas que vão acontecer, que vão necessitar revisão da regulação, né? Então, talvez 2027 a gente veja algum movimento nesse sentido, né? Futuras consolidações aí também do mercado, né? Consolidação do mercado a gente já vê acontecendo, já tem pelo menos uns 10 players aí, sendo o que a gente chama de agregadores de consultorias, né? Que são empresas que são consultorias, plugando outras consultorias, né? Modelo B2B, né? Modelo também, B2B sim. de consultorias, oferecendo todo um framework, né? Olha, eu tenho acordos operacionais, eu tenho uma boa solução de alocação, eu tenho CRM, back-office, consolidador, CRM, né? Oferecendo isso em conjunto para o empreendedor que quer ser empresário, né? Não quer, de fato, né, ser associado a uma operação menor e quer uma robustez numa operação passivo, grande. Né? Operacional. Né? Talvez esses agregadores vão acabar absorvendo boa parte dessas empresas menores que não vão crescer. Né? É questão de fazer conta também, né? Então, vamos supor que abri uma consultoria PF minha, me pluguei num B2B e aí o cara tem lá um repasse de, sei lá, 70% para mim, um exemplo, 50%. Esse dinheiro que eu estou deixando na mesa, eu preciso fazer conta em relação ao custo que isso me geraria se eu abrisse a minha própria operação. Custo de consolidação, custo de back-office e tudo. Então, às vezes, ele olha essa parte de custo e olha a parte de escala. Então, às vezes, o consultor, ele quer ser empresário, mas ele só quer se preocupar em atender o cliente, estar fazendo relacionamento, visitando, e não quer essa parte mais operacional, né? Esse teu exemplo ele é válido até quando a gente voltou lá naquela pergunta, falou quanto ganha um consultor, né? Muitas vezes quando a gente começa uma conversa ali com o associado, que você fala, olha, no meu partnership eu fico com 40 ou eu fico com 35 da receita, o consultor fala, poxa, mas é muito, né? Você fica com muito, né? Mas se você vai abrir empresa, a hora que você olha da ótica empresarial, quanto que é minha receita bruta, quanto que é meu lucro líquido? Será que é tão diferente? A hora que você tem escritório, você tem back-office, você tem tudo isso, né? E esse mesmo exercício a gente faz se a gente estiver, né, plugando num B2B, né? É o mesmo exercício, né? No fim das contas, todo esse back-office, todo esse custo, né, ele tem que sair de algum lugar, né? Ou ele vai sair de você empreendendo sozinho, ou alguém vai te dar pronto e vai te cobrar por isso, né? Total. Excelente. Até trazendo dados do mercado americano, né, que a gente citou bastante aqui, nos Estados Unidos, essa profissão do Independent Financial Advisor, né, o RIA, enfim, do profissional independente que atende o cliente final, ela já existe há muito mais tempo do que aqui, né? Então, se a gente faz isso de forma mais profissional desde 2016, 2021, enfim, tiveram alguns marcos recentes aqui na consultoria, a gente não tem, talvez, 10 anos aí de maturidade aqui na consultoria. Mas lá é muito comum, assim, a gente pegar consultores de alta performance que fazem mais de $1 milhão de dólares de receita na sua própria carteira. E quando a gente olha um pouco esses dados, esse consultor ele tem, na média, 27, 30 anos de carreira. Na maioria das vezes, são consultores que têm mais de 50 anos de idade, então ele já faz isso desde muito tempo. A média de início na carreira costuma ser de 25 anos no máximo, então ele começa a se perpetuar. E ele passa a transmitir também essa carteira para outras gerações, né? Para a sucessão empresarial do sócio, para eventualmente até mesmo o filho, né? O avô foi financial advisor, passou para o pai, passou para o filho, e foi um negócio transgeracional. Olhando vocês aqui mais velhos, cabelo branco, pensando em talvez se aposentar ou nem se aposentar, continuar até o final. E aí, indo para o final do nosso episódio aqui, uma última pergunta. Que legado que vocês querem deixar para a próxima geração de consultores que vem por aí daqui a talvez aí 30 anos? Eu tenho uma visão, né, como empresário muito parecida com isso que você falou. Eu acho que a consultoria é um negócio, né, que te permite, fazendo um trabalho ali carinhoso de atenção com o cliente, realmente isento, se preocupando com o cliente, você cuidar de um patrimônio por gerações. E da mesma forma que aquele patrimônio ele vai perpassar gerações, você, enquanto consultoria, também vai carregar aquela carteira de clientes da mesma forma que outras atividades a gente viu até exemplos lá fora de ter no testamento que o Financial Advisor deveria continuar para a próxima geração. Olha só, que interessante. Exigência, né? Exato, estava no testamento. Eu vejo da mesma forma, eu acho que, né, você falou de se aposentar. Para mim, esse é um trabalho de aposentadoria, na minha ótica, como empradiário. Último emprego, né?
né? Sim. O último emprego, um trabalho prazeroso, né? Um trabalho que tem um alinhamento de interesse entre o que eu acho que isso é importante. O consultor Você tem que acredita, gostar do que faz, tem que acreditar, senão você não vai fazer exato. legitimamente. Né? Tem que ter um perfil comercial também, né? Às vezes chegam Tem que ter um pessoas perfil, não extremamente adianta ser técnicas técnico. aqui que Você, lógico, é um vendedor também, mas acreditar no que você vende ali de fato. Né? Você tá vendendo, e um alinhamento total junto ao cliente. Né? Tem que gostar de pessoas, né? Também, relacionamentos, né? exato. Justamente que aí é o benefício do nosso trabalho, que vai além dos números, das planilhas, das projeções. Claro, a gente quer deixar um legado empresarial, né, um legado como negócio, criar um negócio de valor, um negócio com valuation, mas também existe um outro legado aí que é o intangível, né, que é justamente a gente ajudar a cuidar das pessoas. Inclusive, a gente mudou o propósito lá da nossa empresa hoje, é cuidar de cada família como se fosse a nossa. Perfeito. Né? Então, a gente cuida de pessoas, a gente cuida de famílias, a gente já está chegando num momento em que nós estamos já nos relacionando com os filhos dos clientes, os clientes já estão preocupados com a questão sucessória, então a gente já está se relacionando com os filhos, então realmente é um trabalho muito gratificante, né? A gente saber que a gente participou ou está participando também da construção do legado daquela família, né? Então, acho que isso é muito gratificante. Eu acho que o grande legado que pelo menos que eu quero deixar é poder realmente saber que a gente pode ajudar muitas famílias a cuidarem, né? Eu acho que não fica só no nicho ali das famílias e dos clientes de vocês, não. Isso gera um ciclo virtuoso para o próprio Brasil, né? O mercado como um todo, de acordo que você vai aumentando essa educação financeira, a formação de capital bruto ali, de investimento fixo, então você evolui o país como um todo, né? Então você vai gerando ali um mercado de capitais cada vez mais robusto aí dentro do país, né? Que é o que vai fomentar, né? A atividade empresarial de longo prazo. Exatamente. Mudar um pouco do mindset do brasileiro, né? Que a gente sabe que... O papel de todos nós que atuamos no mercado financeiro também é de educador. Exato. Né? Então a gente está aqui, a XP foi pioneira, né, na questão da educação financeira. Perfeito. Então acho que o papel de todos nós aqui é educar realmente as pessoas, as famílias e olha, educação financeira assim, ó, transforma e não tem classe social. Perfeito, transforma as vidas. Quantas famílias, né, Russo, quantas pessoas a gente já deve ter deparado aí na nossa carreira, empresários super bem-sucedidos, que os caras não sabiam direito o que era CDI. Perfeito. Né? Então o cara era muito bom no negócio dele, mas realmente no que a gente faz, ele não sabia nada e precisava da nossa ajuda, né? Então isso é muito interessante, assim, realmente o nosso papel é educar e ajudar a fomentar o mercado e mudando um pouquinho de chapéu, né? Falando agora do legado que talvez a gente queira deixar como associação, né? Porque que a gente criou também a BCVM e hoje o Russo conduz como nosso presidente, também, eu acho que, vou falar por mim, mas né, me complemento se eu estiver errado, acho que o nosso legado também é deixar para o mercado e para os futuros consultores um caminho mais pavimentado do que foi quando a gente chegou, né? Um caminho um pouco mais fácil do que foi. Pelo menos uma estradinha de terra, né? Aquele mato lá. Exatamente. O asfalto, acho que a gente vai demorar um pouquinho, mas pelo menos uma estradinha ali com um caminho, né? Vai por aqui, vai por ali. Então, acho que esse é o nosso grande objetivo como associação, facilitar a vida do consultor também que tá chegando, né? Eu colocaria duas atribuições. Uma é essa, né? Tornar o caminho menos árduo de quem está empreendendo, né? Que muita coisa a gente já aprendeu a fazer e consegue contribuir. E o segundo ponto é contribuir para a evolução desse mercado, né? A relação entre participantes no regulatório, para que ele cresça com solidez, né, e mantendo os princípios, né, que a gente julga, né, que a BCVM julga correto, do ponto de vista de defender ali os interesses do cliente. Acho que esses seriam os dois pontos principais, né, da nossa missão hoje. Bom, pessoal, a gente vai chegando ao fim aqui do nosso podcast. Eu sempre gosto aqui no final de pedir algumas indicações para os nossos convidados e para passar para os nossos ouvintes aqui, seja um podcast, um livro, uma série, o que vocês leram, assistiram, ouviram aí nos últimos tempos que vocês gostariam de... De mercado financeiro, Gão? Pode ser, de tudo. Vou indicar para os nossos um mercado ouvintes. Financeiro e um não mercado financeiro, então, para...
Pô, essa aí eu vou ter que pensar um pouquinho, acho que eu vou passar a bola Tem um pro livro, Russo aí. tem um livro sensacional, não sei se tem versão em português, chama The Price of Money, que conta, não lembro o nome do autor também, mas fácil de achar, ele conta a história do dinheiro, do preço do dinheiro, né, da taxa de juros, desde a época da Babilônia. Eu acho que é um livro muito interessante para você entender de fato quanto as coisas custam no tempo, né, e como evoluiu a economia, a macroeconomia, através das gerações, das guerras, dos modelos de governo. Ele contribui muito para a formação pessoal, né, de um economista, de um alocador, de quem está nesse mercado. Um livro bem interessante. Excelente Não dica. tem tradução, mas é do Rob Dix, tá? Quem quiser Boa. aqui. Rob Dix. Eu gosto muito, agora o único que me vem à cabeça, que foi um livro que eu até li recentemente, foi o próprio $1 Million Financial Advisor. Eu acho que para quem é consultor ou quem quer ser consultor, eu acho que é um excelente livro, né? Até deveria ter tradução já aqui no Brasil. Acabou de lançar. Ah, é? Olha aí, ó. Tem um mês. Então, para quem não tá tão bom no inglês, já tem uma tradução, não sabia. Pô, é bacana. Inclusive, um muito bom. agradecimento especial aí ao Rick da Portfel, que fez a apresentação do livro e também fez a revisão ali do livro. Comprei também, tô lendo ali, achei bem legal. E é um livro que, apesar dele ser um livro que já tem 10 anos de idade, né, no livro de 2015, né, 10, 11 anos, poxa, você lê algumas coisas e fala, cara, a gente ainda não chegou aqui. E ele fala muito de olhar nessa visão holística, 360, não olhar só para o investimento. É aquele Brasil de 5, 10 anos de diferença ali para os Estados Unidos. Um retrovisor. Então é Exato. uma baita leitura mesmo aí. Esse vale muito a pena. Talvez seja até leitura obrigatória, né, para quem é consultor. E para quem for ir para o caminho do empreendedorismo, um livro que eu tô lendo agora é o Almanaque de Naval Navigante, tá? Que é também bem bacana. Eu não terminei de ler ainda, mas Excelente por enquanto dica que eu também. estou lendo, eu estou gostando bastante. Então, o que eu me lembro agora são essas. Excelente. Muito bom. Pessoal, pedir um agradecimento especial aqui por vocês terem vindo aqui. Ademir pegou o voo lá de Porto Alegre, chegou hoje aí só para conversar com a gente, então obrigado pela disponibilidade. Queria que vocês deixassem uma mensagem final e também compartilhassem as redes sociais de vocês, da BCVM. A gente também vai deixar na descrição aqui do episódio, tá, turma? Então, vocês podem clicar nos links aqui embaixo, mas fala um pouquinho das redes de vocês para a turma acompanhar vocês aí e a BCVM. Quem quiser conhecer a BCVM, né, a gente tem o site abcvm.org.br, né, lá tem bastante informação, como se associar, o que a gente oferece, que vale a pena visitar. Deixar aqui também o site da nossa empresa, investidoresglobais.com.br, que é a nossa consultoria. Bom. Além disso, em relação à BCVM, se vocês quiserem conhecer um pouco mais da BCVM, além do nosso site, nós temos o nosso Instagram, BCVM Oficial, e temos o LinkedIn da BCVM, que é bastante ativo. Inclusive, nós temos uma newsletter bem bacana, que é bem focada sobre a atividade de consultor, que é feito por um dos nossos diretores lá, o Antônio. A newsletter até tem feito bastante sucesso, então a gente recomenda bastante. E quem quiser entrar em contato comigo diretamente, meu Instagram ademir.gutierre, meu LinkedIn Ademir Gutierre, e o nosso site também é ecoramfo.com, para quem quiser conhecer um pouco mais da nossa empresa. Muito bom. Então você aproveita aí, deixa o like, compartilha aí com quem você entende que faça sentido ouvir esse podcast. Acho que informação de qualidade a gente tem que transmitir, tem que compartilhar. Segue a XP Wealth Service também no LinkedIn, então só colocar lá XP Wealth Service, a gente posta bastante conteúdo legal lá. Entre em contato com a gente, que a gente está super à disposição. Obrigado aí pela audiência, um forte abraço a todos.